da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os pequeninos incidentes domésticos começaram a impressionar profundamente a segunda esposa de Cirilo. De que fonte poderia Alcione aurir tanta compreensão e tamanha força? Alcione estava sempre pronta a lhe atender às menores exigências, sem modificar a atitude de serenidade e dedicação. Chamada aos próprios misteres da cozinha, desincumbiu-se dos deveres que lhe eram confiados a contento geral. Decorrido quase um ano, Susana adoeceu gravemente. A filha de Madalena consagrou-lhe o máximo de seus carinhos. Nessa ocasião, justamente em face dos sofrimentos que a martirizavam, foi que ela se rendeu à bondade da serva, tornando-se-lhe desvelada amiga. A residência de Cirilo experimentava profundas transformações. O chefe da família, bem como Jacques, insistiam para que a jovem se transferisse definitivamente para o palacete de Cité. Mas Alcione alegava que a mãe era paralítica, que tinha um irmão adotivo necessitado da sua assistência e um tutor muito amigo que se abeirava da morte. Inúmeras vezes a filha de Madalena Villamil era obrigada a desviar delicadamente o desejo de Susana e da filha de lhe visitarem a genitora enferma. Mais tarde, senhora Davenport, estaremos preparados para recebê-la. Por enquanto, sou eu quem lhe pede para não ir. Quero ter a satisfação de apresentá-la à mamãe quando ela puder sentir o prazer de melhoras mais positivas. E Susana justificava-lhe a solicitação. A modificação de Beatriz trouxera grande paz ao coração paterno. Cirilo não cabia em si de contentamento, observando-lhe a jovialidade e a saúde. Nunca poderia explicar o fenômeno afetivo que com ele se passava, mas era tal a estima e admiração que tinha pela moça que, no íntimo, não sabia qual das duas queria com mais ternura. Jamais confiara a quem quer que fosse as suas recônditas impressões, mas desde que Alcione lhe entrou em casa, começara a sentir uma serenidade desconhecida. Ela lhe parecia assim como alguma coisa da morta inovidável. Por vezes, quando a governanta acompanhava a família ao cemitério dos inocentes, tinha ímpetos de afagá-la paternalmente, enxugando-lhe as lágrimas copiosas. Em tais ocasiões, ela recordava os sofrimentos de cada uma das personagens do drama doloroso e desfazia-se em lágrimas. A família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e as suas atitudes passavam despercebidas sem mais comentários. Às quartas e domingos, praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, à refeição, foi Jacques a lembrar. Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do nosso testamento e receberíamos com prazer a sua cooperação. Ganharei muito em vos ouvir, acentuou placidamente Alcione. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Cirilo fez que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz no comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço, com extrema humildade. Viria, a fim de aprender, exclamava bondosamente. Na tarde seguinte, reunidos em torno da mesa aristocrática, o pai de Susana explicou atencioso. Há algum tempo, minha filha, dirigia-se a Alcione com muito carinho, aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável, disse a filha de Madalena, entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Magnetizado pela doçura das suas palavras, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou. Não discordo, Alcione, desse conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entreter o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas?
Só aqui no centro contamos mais de 20. E os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que esta diversidade de cultos se os fins são os mesmos? Não seria mais justo reservar as possibilidades da devoção para os ofícios religiosos de caráter público? O filho de Samuel assim se manifestava porque nunca pudera compreender a utilidade prática da igreja doméstica. A seu ver, os textos evangélicos constituíam material de análise privada dos padres, e chegava quase a considerar inútil a leitura isolada das anotações apostólicas. Alcione, atenta e prazerosa, respondeu: Neste assunto, Sr. Davenport, como não se trata de opinião nossa, pessoal, mas de ensinos do mestre, peço-vos revelar a minha franqueza. Tenho convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai, e estou certa de que virá o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Mas em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico, no que se concerne aos ensinos de Jesus. Também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares enfermos, mas isso não prescreve a necessidade dos hospitais. Os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus. É imprescindível não parar. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Assim, entrevisto, o lar é o templo mais nobre, porque oferece oportunidade diária de esforço e adoração. Cada criatura de nossa convivência, sob o mesmo teto, representa um altar para o culto da bondade, do carinho e da compreensão. Cada borrasca doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. Cada dia afanoso enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso ocorre na intimidade, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. Qualquer doente esperará a volta da saúde, mas colimando reintegrar-se no plano de esforço diuturno. O faminto se alimentará de modo a prosseguir no seu caminho, e o ignorante será instruído para que se habilite a aplicar o que aprendeu. Por esse prisma, podemos aquilatar o valor das pequenas realizações domésticas. Acredito que o lar seja o ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor, com que há de conhecer mais tarde as sendas divinas do universo. A reduzida assembleia não podia ocultar a enorme expressão de assombro. Os Davenports estavam longe de presumir, naquela jovem de atitudes tão tímidas, tais provas de conhecimento espiritual. Pela primeira vez, Cirilo ouviu um argumento que o satisfazia plenamente. Com estupefação geral, Beatriz quebrou o silêncio dirigindo seu avô nesses termos: Não te disse, vovô, que ela sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz, murmurou Alcione, toda humilde. Eu sou apenas uma curiosa das lições evangélicas. Como tínhamos em Ávila a nossa pequena igreja doméstica, a funcionar quase todas as noites, familiarizei-me com o assunto. Sem dúvida, replicou Cirilo impressionado. As tuas explicações, Alcione, falam profundamente à alma. Os negócios materiais da minha vida sempre me criaram certa atmosfera de incompreensão para as lições do Cristo. Sempre considerei o lar fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para enriquecimento de dons espirituais. Isto é natural, prosseguiu a moça enternecida. As forças que nos encarceram o coração nas grades de uns tantos problemas temporais costumam ser violentas e rudes. Entretanto,
Deus não se cansa de nos atrair aos seus braços misericordiosos. As circunstâncias mínimas da experiência e da existência humana induzem a pensar nisso. Logo que abrimos os olhos neste mundo, encontramos pais carinhosos que nos encaminham para o bem. Nossa infância, quase sempre, está cercada de sábias advertências dos preceptores, que nos orientam para a verdade. Uma ideia lógica surge fatalmente em nosso cérebro. Tantos mensageiros de bondade viriam à nossa estrada tão só para informar-nos o coração, sem utilidades práticas para a nossa própria edificação? Muita gente, nos mais variados credos, depõe nas mãos de seus ministros o que lhes cumpre fazer, mas isso é um grave erro. Deus nos chama pela maneira como Jesus procurou os discípulos. Para realizar a união divina é preciso marchar na terra de nós mesmos, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Cirilo não podia disfarçar a admiração. Agora sentia-se descortinar-se aos olhos da alma um mundo deslumbrante que até então não conseguiria surpreender. As palavras da jovem modificavam-lhe, num minuto, todas as presunções exagéricas. Começava a sentir que a vida, sob qualquer de seus aspectos, revestia-se das mais profundas significações. No seu conceito, o homem deixava de ser um exilado em míseras trevas para se encontraria mais tarde com Deus ou com a punição eterna. A terra figurava-se-lhe escola, onde cada homem recebia uma divina oportunidade, entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas.